através de imagens, de sensações, imagens comuns, de percepções que podem ser divididas com todos. Não sei. Eu fico pensando, voltando ainda essa primeira pergunta do freak, do estranho, na verdade, foi uma coisa que eu vi geralmente muita coisa em relação à crítica em relação ao seu trabalho. Eu sempre acabava vendo algum texto voltando um pouco a esse tema. E pensando... Tem uma outra coisa, desculpa interromper, que dizem que meus livros são experimentais, né? Que é um péssimo termo, inclusive. Pois é, o William Burroughs, grande escritor americano, dizia que todo livro, se dizem que é experimental, é porque a experiência não deu certo, né? Pode falar agora? Ok. Ou seja, então para mim eu sempre enxergo como uma forma bem pejorativa, né? A literatura experimental. E mesmo porque existe uma escola séria, né, que houve na França nos anos 70, no mesmo período nos Estados Unidos e tal, e que se auto-taxava de experimental e que realmente experimentou muito, ou seja, construiu narrativas de todas as formas possíveis, de perna para cima, cabeça para baixo, etc. Eu acredito que hoje a literatura, ela já, qualquer idade ou qualquer ilusão de que ela seja uma forma de expressão original é um pensamento vazio, porque já se escreveu tudo, de todas as formas possíveis, né? Então talvez o maior dos experimentalismos hoje seria você tentar uma narrativa clássica em todas as formas, assim. E outra coisa que dizem dos meus livros também é que eles são muito fragmentários. Porém, eu não consigo conceber qualquer possibilidade de você narrar ficção, de você escrever ficção, sem que seja fragmentária. Eu acho que a experiência de uma narrativa, ela não precisa mais tentar imitar como a vida é, ou essa ideia de que a nossa vida ela tem um começo e um meio e um fim, até isso hoje é questionável, né? Porque, infelizmente, se você, por exemplo, num país como o Brasil, a gente tem tantas deficiências, né? A nossa educação, nosso sistema educacional, ele foi barateado, destruído durante o período da ditadura e, portanto, as diversas gerações, né, pelo menos 3 gerações, sofrem com a deficiência, com a marginalidade do ensino público brasileiro. Se uma criança não tem o que seria, digamos, a semente básica, o adubo, o maná da criação dela, da sua possibilidade de se tornar um ser humano, que é justamente a educação, como é que a história dessa criança vai começar pelo começo? Já começou pelo fim, certo? Ou seja, a ideia de existência como uma coisa regular, racional, nascida do princípio e encerrada no fim, ela está em xeque nos dias de hoje. E os meus livros, assim como todos os livros interessantes que eu acredito que sejam verdadeiramente interessantes produzidos hoje, eles tentam de alguma forma captar os diversos planos que a nossa realidade tem hoje e que incluem de forma crítica essa existência fragmentária, né? Esse existir quebrado que a gente tem nos dias de hoje. Você, ao mesmo tempo que você conversa com a pessoa que vive com você, com o seu filho, com a sua filha, com a sua mulher, você está em outro plano, usando seus celulares, comunicando com 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo. Então tudo isso, a literatura não é uma forma de expressão exterior à vida, ela deve incluir todas essas novidades, digamos assim, ou todos esses planos da existência. Talvez um pouco esse rótulo experimental talvez venha um pouco da perspectiva da literatura brasileira, dessa ilusão do realismo, né? A literatura brasileira, ela sempre teve esse cheque do realismo, e quando qualquer autor ele foge um pouquinho disso, não é meio que tratado como experimental, tratado de uma outra forma. Você tem razão. A nossa tradição literária é o naturalismo, né? Se comparado, por exemplo, com nossos vizinhos argentinos aqui, a tradição deles é totalmente outra, é distinta da nossa. E só agora, muito recentemente, eles começam a
fazer uma literatura onde o real é presente em quase tudo que eles fazem. Esse exercício mimético de tentar traduzir os problemas políticos, sociais, tudo, e enfiar isso na literatura. Tanto que, e aqui no Brasil é o contrário, assim como a ideia de nacionalismo também, né? O que é literatura brasileira, como se a gente tivesse conformado, tivesse que se conformar a uma ideia qualquer de Brasil, onde a ideia de Brasil em si não é uma única ideia. O Brasil, para quem viajou e conhece um pouco da nossa formação e da nossa diversidade, sabe que eles são muitos países enfiados num saco de gatos enorme, né? Onde a diferença entre as regiões, entre os estados, às vezes, que são vizinhos, é brutal. E, sobretudo, se você pensar um pouco na geração, um pouco como que você surgiu, né, no final dos anos 90, que meio ela tinha uma série de janelinhas que você colocava, né? Urbana, violenta, realista e tal. Um pouco naquela geração que você surgiu, né? Eu sou meio que o caçula, assim, né, da geração 90, não à toa na antologia organizada pelo Nelson de Oliveira, eu sou o último mesmo. Tudo bem que foi organizado por ordem alfabética, mas eu realmente era um dos mais novos ali, daquela turma. E esse guarda-chuva da violência urbana, eu acredito que ele caiba mais assim em alguns livros iniciais, assim, né, como o Subúrbia, que é um romance do Fernando Bonassi, ou as histórias do Marçal Aquino, que tem até um pé no romance policial, né, no romance de gênero e tal. Uma coisa do Marcelino Freire do início, né? O Marcelino também são histórias muito urbanas, e o Angu de Sangue, principalmente, é um livro onde a violência é temática, né? Desde o título. Eu enxergo a violência nos meus livros, e existe muito, mais como uma espécie de hiperviolência, no sentido de que ela é uma violência tão estilizada, exagerada, que ela se parece mais com a violência dos desenhos animados, assim. Sabe aquela violência de quando o coiote joga uma bigorna em cima da cabeça do Papaléguas, e o Papaléguas é espremido, achatado no chão, mas na cena seguinte o Papaléguas já está correndo novamente. Então é um pouco essa hiperviolência de uma outra mídia, de um outro lugar, assim, sabe? Que é também para uma forma de você usar a violência com outros fins. Não unicamente o de chocar, ou de traduzir a violência que já inunda o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, e que está em todos os lugares, né? O telejornalismo, por exemplo, a mim me parece calcado, depender quase que exclusivamente do jornalismo policial, né? O que antigamente se chamava jornalismo policial, hoje ocupa o jornal inteiro. Né? É o jornal inteiro, porque o caderno de política só trata de corrupção, né? São crimes em todos os cantos, assim, em qualquer caderno. Então os jornais são policiais, do início ao fim. E os telejornais exploram o lado mais marrom, ou mais escandaloso, exagerado e nojento, na minha opinião, desse lado do nosso dia a dia, né? Então, eu uso a violência como uma forma de fazer com que o leitor perceba isso criticamente, de que não é sempre assim, ou que talvez essa violência toda mereça um olhar marginal, um olhar lateral, e que o enxergue de outra forma, que tente perceber essa violência de outra maneira. E essa perspectiva você falou hiperviolência, mas esse olhar hiper em relação às coisas é uma coisa que acompanha bem teu trabalho, né? De forma diferente, mas se você pensar, né, o fundo do poço e ver a lua, o tratamento que você dá aos personagens é bem artificial mesmo, né? A própria narrativa é deliberadamente você pegar um universo e transformar justamente qualquer cena como você falou da coisa, tudo é hiper naquele livro. E nesse livro mais recente,
da Tristeza, do Leopardo das Neves, você pega justamente um bairro, que é o Bom Retiro, em São Paulo, bairro de imigrantes, e você dá um olhar totalmente hiper ali, né? Quando você constrói tem um zoológico no livro chamado Noturama, né? Que é um de Nick Cave. Tem os personagens, que trabalha com a enfermeira que cuida de um personagem chamado Criatura, né? Que é incrível, aquela perspectiva assim. Tem essa coisa do hiper, não é só na violência, mas é ter o olhar meio que para a realidade, talvez, assim, de como você vê, como a sua literatura pode tratar as coisas. Eu enxergo a realidade de um jeito, como todo mundo, né? Ninguém sabe o que acontece dentro de cada caixinha craniana de cada um, né? Eu enxergo as coisas de uma forma muito exagerada. Uma das coisas que eu mais ouço no dia a dia é: ai, como você é exagerado. E eu uso realmente o exagero para tudo, para o mal e para o bem, assim. Então, as histórias, para mim, elas sempre têm uma carga dramática muito grande, que tendem ao exagero. Às vezes tendem ao humor também, que é um humor, em geral, negro, negríssimo e bastante ácido. Mas, eu não sei, bem, eu preciso falar talvez um pouco do Fundo do Poço, que você já mencionou 2 vezes. O do Fundo do Poço foi um romance que foi escrito dentro daquele projeto Amores Expressos, que enviou escritores para diversos lugares. Eu fui para a cidade do Cairo, no Egito. Então a minha história se passa lá no Cairo e se passa em São Paulo. É a história de 2 irmãos gêmeos, univeterinos, totalmente iguais, idênticos, e que um dos irmãos, ele tem uma personalidade feminina e o outro tem uma personalidade masculina. O narrador tem uma personalidade feminina e desde cedo não admite, desde muito cedo, o livro é narrado assim, o livro é narrado já dentro do útero. Desde cedo ele já não suporta ver o irmão na frente dele, dentro do útero materno, e se vê diante de um espelho, se vê diante de uma pessoa absolutamente igual a ela, só que em tudo diferente, na sensibilidade, na forma de enxergar as coisas, etc. No romantismo alemão existe uma lenda que diz que quando você encontra o seu duplo, o seu doppelganger, uma pessoa totalmente igual a você, é o início da sua ruína. Quando você chegar a esse ponto de encontrar alguém igual a você, significa que é a sua ruína. Então, para ele acredita que a sua ruína já iniciou no útero materno, já nasceu fadado à desgraça. E ele decide criar para si um novo destino. Acontece um evento fenomenal dentro da casa dele. Eles são filhos de um ator de teatro que, conforme eles crescem, se torna obcecado pelo tema do duplo e começa a encenar todas as peças que abordaram o tema do duplo, né, o tema de sósias, que existe muito, está no início do teatro, nas origens do teatro e na origem das religiões, né? Caim e Abel eram irmãos, Rômulo e Remo eram irmãos, etc, etc. Existe toda uma dramaturgia, desde o teatro grego, que aborda essa questão. E esse pai se torna obcecado por esse assunto e começa a usar os 2 filhos para encenar essas peças. Acontece uma grande desgraça, esses irmãos se separam. E a história começa justamente quando o irmão masculino vai receber um postal do irmão feminino e chega ao Cairo em busca desse irmão. Ele não sabe que quando ele chegar lá, o irmão não vai ser mais um irmão, mas uma irmã, pois o narrador mudou de sexo, optou por uma via radical para se transformar em outra pessoa e mudou de sexo e virou uma mulher. Pois bem, o livro ele é todo construído com clichês cinematográficos, porque esse cara, ele não sabe como virar uma mulher, né? A gente nunca vai saber como opera o cérebro de um transexual, como funciona, quais são o que estava registrado no DNA dele para determinar que ele nascesse um corpo masculino e tivesse um cérebro, a sensibilidade feminina. Não dá para adivinhar isso. E ele também, para se autogerar como um ser feminino, como um ente feminino,
ele precisa de modelos, e ele usa os modelos cinematográficos. Assim como é muito comum, por exemplo, entre os travestis, né? Que adotam personas do cinema e tal. Um é Marilyn Monroe, outro é não sei o quê. Nesse caso, ela adota Elizabeth Taylor, que fez um filme, fez o papel de Cleópatra num filme dos anos 60, que foi muito popular, um grande sucesso de bilheteria. Então o filme, a história é toda construída assim, mas construída através de imagens. Eu não acredito, assim, eu não vejo que aquilo foi escrito para ser um filme, não pensei nisso. O que eu pensei foi que aquilo nascia de um filme, sabe? De uma forma. Então existia esse diálogo com o cinema, sabe? Na construção da história, assim. Mas é óbvio que no fundo da história, no fundo do poço, o que acontece mesmo é que é uma história de humor, porque é toda errada, é como se fosse uma tragédia, em vez de uma tragédia de erros, é uma comédia de erros, sabe? Porque, primeiro, esse menino que decide se tornar Cleópatra, usando Elizabeth Taylor como modelo, ele decide ir ao Egito para testar a sua feminilidade, para ver se ele virou uma Cleópatra perfeita. Só que a ideia é uma ideia muito ocidental, essa ideia que ele tinha do Egito. Uma ideia baseada, novamente, em clichês. Que é a ideia que a gente tem do Egito. Pirâmides, sabe? Né? O Egito não é nada disso. O Egito, as pirâmides estão cercadas por muros e por uma favela enorme. Essa favela só não ocupa as pirâmides porque se construiu um muro em torno dela. É um país paupérrimo, é um país muçulmano, islâmico, fundamentalista. Lá nasceu a Irmandade Muçulmana, que é de onde saiu Osama Bin Laden. É um país que vive, 10% dele é cidade, é o Cairo, o resto é deserto, areias, não tem mais nada, não tem de onde tirar petróleo. É um país dificílimo. E, no entanto, a ideia que se tem do Egito é uma ideia de clichê. No dia do lançamento do livro, saiu uma crítica na Folha de São Paulo dizendo que o livro era péssimo e que o Alcir Pécora, o autor da crítica, ia enumerar os motivos do meu fracasso. E ele não entendeu a opção de se construir o livro sobre o clichê. Ele acreditou, ele fez uma leitura do livro acreditando que o livro era construído era puro clichê. Evidente que era, ele é um livro construído de clichês, mas intencionalmente. Então seria o meta-clichê. Admiro ele como crítico, mas acho que ele não soube ler o livro. Leu com muita má vontade, se é que leu. Eu acho, só interrompendo, essa diferença que você colocou, eu acho sensacional. Que a gente fala muito, né? É uma literatura feita para virar um filme, que muitos autores estão querendo isso, parece ser uma grande opção. Mas, na verdade, há também isso, a literatura que ela nasce do cinema, ela pega essa linguagem, ou, no seu caso, como uma paródia em alguns momentos, pastiche em alguns momentos. E até esse teu livro, ele me lembrou, quando eu li ele, eu gosto muito desse, que foi um livro também que ele também brinca um pouco com isso, a linguagem de cinema, que é um do Caio Fernando Abreu, o Onde Andará se Veiga, que ele também, por muita gente, foi destruído esse livro. E quando ele passaram ele para o cinema, já não deu certo, né? Porque assim, ele não precisava passar para o cinema. Do Fundo do Poço, ele sofreu muito, ele teve bons leitores, ele esgotou o prêmio, né? Ganhou o Machado de Assis, da Biblioteca Nacional, e esgotou uma primeira edição, deve sair uma segunda agora e tal. Mas ele é um livro, assim, por exemplo, o leitor heterossexual, ele rejeita o livro, brutalmente, assim. E é uma coisa estranha, então a leitura do livro, ela foi feita, as leituras mais interessantes foram feitas por mulheres. Tudo bem que a gente sabe que hoje as mulheres são os melhores, os índices de leitura no Brasil, as mulheres estão no topo, né? E ele sofreu também por ser fruto de um projeto de encomenda, existia um preconceito na imprensa e na academia interessantíssimo, assim, que é uma coisa que merece ser discutida mais longamente em outra ocasião, mas ele sofreu como todos os outros livros da coleção. Agora, bem, ele parte de um projeto que
eu gosto de pensar os livros isoladamente, assim, sabe? Eu não consigo concebê-los. Porém, certamente eu sei que esse saiu do cinema e saiu do teatro, assim como eu sei também que quem produz literatura hoje, na nossa geração, que está vivo no planeta Terra hoje, e que escreve livros, não passou incólume pelo cinema. Antes de mencionar as obras literárias que o influenciaram, ele tem que mencionar o porteiro do prédio dele, a mãe dele, as cantigas da mãe, que são todas influências que tiveram o mesmo peso. E ele está certíssimo, é muito justo que seja assim. E todos nós também recebemos influência do cinema o tempo todo, né? Da televisão e de todas as mídias. Assim, ninguém passa incólume por isso, né? Você é obcecado pela Madonna, cantora, não é? E as cantoras pop, elas substituíram as deusas da mitologia, né? Na nossa concepção. As celebridades, de alguma forma, elas ocupam o panteão que nos distrai. Assim como na mitologia greco-romana, que era toda uma mitologia divertidíssima, cheia de histórias morais, de alguma forma a gente herdou essa maneira de perceber o comportamento divino. E certamente o Star System, né, onde estão as celebridades, as grandes estrelas do cinema e da TV, elas substituíram e nos distraem das misérias cotidianas. Você vê a desgraça de um Deus, um cara que ganha milhões de dólares para fazer um negócio e não consegue viver sua vida, não consegue ser um bom pai, ser uma boa mãe, o que em tese seria uma coisa fácil, né? Então isso nos distrai e nos comprova o quão humano nós somos no ato em que a gente se diverte com a desgraça alheia, mas porque justamente eles já estão em outro plano, né? Pertencem a um plano, eu não diria superior, mas um plano bidimensional da realidade. Eles são tela de TV, eles são tela de cinema, né? Não são tridimensionais como nós, não são pessoas palpáveis. É engraçado, até você falou nessa crítica do Alcir Pécora, que um pouco, mais ou menos um pouco na época que ele fez esse documentário em relação ao teu livro, que eu me lembro do texto dele, teve uma discussão dele com aquela professora da UFRJ, Beatriz Rezende, né? Acho que foi no IMS a discussão, onde ele dizia que, tanto ele quanto ela mesmo concordavam, da falta de nada interessante das brasileiras contemporâneas, né? Assim, teve uma coisa dessa. E se pensar também um pouco na própria formação, eu gosto muito da crítica do trabalho do Pécora, mas assim, a própria formação dele como crítico nem é muito literatura contemporânea também, isso assim, até um livro como esse teu, ele é até um pouco um desafio, né? Ele vai um pouco construir um livro todo a partir desse meta-clichê, como você bem colocou, é um pouco um desafio para essa crítica. A crítica, acho que de alguma forma ela tem algumas expectativas, né, de como deve ser um livro de uma geração, no caso. O Pécora é um especializado em Vieira, né? Justamente. E que aceitou escrever na imprensa sobre a produção literária contemporânea. Para mim, é uma coisa bem questionável, um cara que é especializado na literatura do século XVII e que assumidamente diz que não conhece bem a literatura contemporânea. Em diversas situações, em textos que ele escreve, eu percebo gafes de compreensão, sabe, não é gafe, é gap. Sabe, são problemas de compreensão. Ele não consegue ler direito. Isso muitas vezes é uma vontade também. E para mim ele me parece que ele assumiu um posto de palhaço. Falou que todo mundo tem as oportunidades surgem muito pouco na vida, né? Quando o cara lhe ofereceram a oportunidade de ser um palhaço, um bobo da corte que diz, olha, você vai achincalhar com tudo, você vai ser o cara que vai ter carta branca do jornal para destruir esses meninos aí que estão escrevendo, que acham, pensam que são escritores, etc. Então pode destruir todo mundo. É o que ele faz. Não é honesto. Mas nesse subterrâneo, por baixo disso, eu vejo uma outra coisa, que é um preconceito. Existe uma pequena guerrinha em trânsito na cena cultural brasileira,
que é justamente a de pessoas que são oriundas ou têm um pé na academia, e os escritores que construíram sua carreira, ou supostamente carreira, se é que você pode dizer isso, de uma profissão que mal paga as contas, mas que conseguem ou procuram se expressar com a ilusão de serem livres, ou mais do que isso, pelo fato de não terem esse vinco, sabe? São pessoas que surgiram no meio editorial, que trabalham em editoras, que são especializados na produção de livro, que são tradutores, que escrevem, às vezes sim, às vezes não, um pouco de crítica literária na imprensa, mas que não tem vínculo universitário. No entanto, existe toda uma outra linha de escritores brasileiros também contemporâneos que existem, que têm esse pé na academia. Todos são doutorados, dão aulas, etc. Acho que existe uma briguinha subterrânea que talvez nenhum dos lados ainda tenha percebido, mas eu começo a perceber. E o Pécora é uma figura que está dentro desse cenário, e ele defende um lado muito, muito claro, assim. O que mais? Acho que a gente pode passar para outra coisa, para o tema agora. Eu estava... o João, ele escreve um blog no site da Companhia das Letras, e eu tinha visto um texto bastante longo e tal, que falava sobre a nossa dependência atual em relação ao feedback, né? Você tem essa literatura que alguns chamam de literatura de redes sociais, literatura de Instagram, literatura de Facebook, em que você, o tempo todinho, a literatura ela deixou um pouco de ser uma coisa muito solitária. Você tem que postar o livro que você está lendo, a frase que você está lendo, receber a coisa, ter sempre feedback. Até a própria ideia de leitura, ela perdeu essa ideia de solidão. Né? A leitura virou um selfie, se você de alguma forma. E eu queria que tu comentasse um pouquinho o papel, o lugar do escritor nesse mundo obsessivo por feedback que a gente está vivendo agora. Pois bem, hoje a gente tem a internet, tem o circuito onde autores fazem esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, ele se ampliou muitíssimo, né? E a possibilidade, bem, desde os anos 90 já existiam os blogs onde você podia publicar seus textos na internet e aquilo ser lido, ser comentado, e você criar um grupo em torno daquilo que você produzia, discutir isso e tudo mais. Em outros períodos da história literária, o escritor era um cara que poderia, certamente, pertencer a grupos. Ele podia se unir aos outros. Na Grécia Antiga, na realidade, o ato, a profissão, o ofício da escrita, ele era como qualquer outra profissão de um artesão. Você tinha que ter um professor, né? Você era um pupilo de um mestre reconhecido que lhe ensinava todas as técnicas do ofício, e só assim você podia ser reconhecido como escritor. Né? Você tinha que passar por todas essas etapas e pelo crivo de alguém que sabia, né? Alguém que sabia. Depois disso, na era moderna, você podia ser um escritor e não publicar. Fernando Pessoa publicou um livro em vida, certo? No entanto, isso não impediu que a sua obra não chegasse como talvez a obra mais importante da língua portuguesa na modernidade, né? Talvez Drummond rivalize com ele. Pois bem, hoje em dia, o Luiz Serguilha, poeta português, está aí. A gente discutia agora há pouco a produção de Gonçalo M. Tavares, que é um poeta português, escritor, já deve ter vindo várias vezes aqui ao Recife, e é um cara que escreveu, sei lá, 20 e tantos livros antes de publicar o primeiro livro. O Gonçalo, que é um escritor interessantíssimo, genial, escreveu 20 e poucos livros antes de publicar o primeiro. Hoje em dia, um garoto de 17 anos, a única coisa que ele pensa é em publicar, porque ele nasceu dentro da internet, ele nasceu publicando. A ideia de publicar não é anômala a ele, sabe? É uma coisa que lhe é natural. Ele não acha que é uma coisa que está muito distante dele. Eu publiquei meu primeiro livro aos 30 anos. Antes disso, com 29 anos, começou a aparecer na minha cabeça a ideia de publicar um livro. Antes disso, eu não pensava nisso. Eu já tinha feito fanzines, que eram umas revistas assim, onde você publicava quadrinhos
textos e distribuir entre os amigos. Hoje as pessoas, elas nascem da dependência do comentário alheio, da percepção alheia, que é uma ideia que está na base da literatura. Eu exprimir o que eu penso, eu tentar passar para você a ideia de mundo que eu tenho, né? Assim como a ideia do leitor, a ideia da recepção também. Eu posso ler um livro, uma história, uma narrativa escrita por um cara que estava preso dentro de uma masmorra na França no século XVIII. E mesmo assim me conectar aos problemas, às sensações que esse cara, tão distante de mim no tempo e no espaço, expressou. Ou seja, isso está na base da literatura. Só que o que tem destruído, ao meu ver, essa relação, esse jogo entre leitor e entre emissor e receptor, é a urgência das coisas. É você achar que única e exclusivamente o outro deve perceber a sua existência, sabe? Então eu publico meus textos no Facebook e se 5 pessoas não comentarem ou não clicarem no botão de curtir, isso me afeta. Eu posso ficar tremendamente chateado por isso, né? Então é uma coisa que não tenho chegado como positiva literariamente dizendo, porque o tempo para se construir o trabalho literário é outro tempo. Não é o tempo da urgência, da emergência. É o tempo do isolamento, da dedicação, do suor, da leitura, que são coisas feitas na solidão, num estado de solidão. Acho difícil que isso seja superado. Então essa superficialidade é assustadora. E quando eu digo feedback, que é o retorno, não é só o da relação online, das mídias sociais, mas é de tudo. Por exemplo, um amigo diplomata brasileiro que está no México me reportou esses dias falando da sua decepção. Ele foi ao México achando que a literatura mexicana vivia um grande momento de grande vigor criativo, e porque lá existe um sistema de bolsas de empresas privadas, públicas, etc., que fomentam a produção literária entre os escritores. Ou seja, existe dinheiro, existe incentivo, né? E, no entanto, ele se decepcionou enormemente, justamente porque ele descobriu que esse sistema é um sistema viciado, onde o que é gerado são pequenos livrinhos fininhos, escritos para atender aquela demanda. Os escritores acabam sendo todos de certa forma, têm o rabo preso com alguma instituição cultural. Isso fez com que, ele se decepcionou com a qualidade. Ou seja, também é uma parte do retorno, o feedback que se espera, porque esse feedback pode ser o do Estado também, ou das instituições culturais, né? Ou seja, é um momento estranho esse em que a gente vive, né? Nesse texto que causou uma polêmica grande também, eu comentava, por exemplo, o uso da literatura política como uma forma de se obter. Eu questionava. Hoje em dia, com esses momentos que a gente vive no Brasil, tem um monte de gente fazendo literatura política. Ou mais do que isso, não está fazendo literatura política. Na realidade, são escritores que não tinham público, não têm público, e que acharam, no ato da manifestação política, de se manifestar politicamente, acharam uma audiência para si. E a partir dessa audiência, desse retorno, desse feedback dessas pessoas que começaram a acreditar que essas pessoas têm reais preocupações políticas, eles estão construindo um palco para si. Ou seja, eu posso antecipar qual é o passo seguinte. Eles vão lançar um livro de literatura política, que é para atender essas pessoas. Ou seja, eles estão criando persona. É mais ou menos o que aquela música do Raul Seixas dizia, que se agora, para fazer sucesso, é preciso fazer canção de protesto, então também vou fazer. É mais ou menos isso, sabe? E eu receio que o Brasil não é Uruguai, não é Argentina, não é o lugar da literatura política. Eu acredito que a manifestação, o desejo de exprimir e o desejo de mudança é um desejo que é meu também. Eu me sinto aviltado, chocado com tudo que tem acontecido por aí.
Mas eu gosto de ser do contra, de tentar enxergar as coisas aparentemente positivas, como uma nova onda de escritores que vão escrever poemas épicos, anti-polícia militar, esse tipo de coisa. Eu gosto de enxergar, tentar vislumbrar qual seria o interesse de quem faz esse tipo de coisa. Aí, bem, o texto era longo e complexo, como você disse. Só um primeiro passo. Joca, vê só, a gente vai abrir agora para o público, para umas perguntas, e depois acho que se encerra com a leitura. Tá ótimo. Vamos lá, quem gosta de fazer? Luiz. Ele pediu aqui, eu faço para todos. Bem, boa noite, obrigado pela vossa conversação instigante e problemática. Vocês começaram o vosso diálogo com o problema da experimentação. Eu não sei se vou conseguir de uma forma rápida, porque não posso demorar, e que acharam que é um pouco clichê o falar que uma obra experimental, não é? E todo o vosso diálogo, que eu achei instigante e interessantíssimo, foi na base do pensamento como experiência. Tudo o que eu ouvi foi um pensamento em experiência, em desdobramento, em deslizamento, em acoplamento, em contaminação. Porque, assim, o grande problema de hoje em dia, o que falou muito bem o nosso amigo escritor de São Paulo, é que se que mercantilizou, não é? Fragilizou e infantilizou a linguagem de tal maneira, não é? Que entrou nessa superficialidade insuportável e que está em avalanche. O que eu acho assim, eu não vejo muito mal, não vejo a expressão, esse é o ponto que eu faço, de que aquela obra é experimental. Eu quando vejo que a obra é experimental, ou cria experiência no pensamento contínuo, que nos desdobre, que nos cria a expansão anatómica do corpo, etc. Eu acho que é isso que é raro que acontece. É muito raro acontecer isso. A maior parte das obras, eu falo isso porque o meu trabalho há 10, 12 anos em questões de pesquisa e crítica, eu fico impactado quando vejo uma obra que me cria experiência de pensamento do início até ao fim, e que me desdobre, e que me deslize, etc, etc. E que me contamine e que me faça entrar nas outras artes, como falou o Terron muito bem. Portanto, é isso que eu gostava que vocês, talvez, se é possível, entrar nesse assunto outra vez. Porque o grande problema de hoje em dia é que a experimentação, o problema do pensamento como experiência, como histeria, não é? Está a desaparecer. É demasiado axiomático, tuiteiro, não é? E extremamente fragilizado. Pronto, eu até apontei isso porque era isso que eu queria falar, porque foi falado tantas vezes em espaços movediços, que a obra dele tem um espaço movediço e de multiplicidade sempre atuante. Como é que é possível entrar numa obra dele sem entrar como corpo em experiência permanente? Então essa obra tem uma base experimental ou não tem uma base experimental? Eu não vejo isso que seja uma coisa pejorativa. Eu vejo isso uma raridade nos tempos de hoje. Não sei se consegui fazer-me entender. E obrigado pela vossa oportunidade. Bem, eu gosto de pensar, é um pensamento um pouco bruto e talvez uma imagem não muito edulcoradora, mas eu tenho a impressão que pensar sobre o próprio trabalho ao mesmo tempo que você o faz é mais ou menos como você abrir um liquidificador enquanto está batendo um abacate ou alguma coisa assim. Você pode se sujar. E eu tenho dificuldades para enxergar programaticamente o que eu faço, porque creio que pensar programaticamente é enquadrar. E a última coisa que eu posso fazer é me auto-enquadrar. Isso tolheria a minha liberdade, e a liberdade expressiva é fundamental. Porém, se existe alguma coisa assim que talvez me interesse e que talvez possa estar presente no que eu faço,
é uma espécie de dissolução do estilo, ou dissolução da... Quando tentam enquadrar, eu vou para o outro lado, sabe? Quando dizem que é isso, eu vou para o outro lado. É como se eu estivesse brincando com... Não sei se existe uma brincadeira assim, mas... Agora, por outro lado, antes da forma, das questões da forma se tornarem tão preponderantes assim, eu acredito que o que está na origem de qualquer criador, de qualquer ordem, seja literária, seja cinematográfica, musical, são as obsessões, e muito pessoais. E a forma com que cada autor lida com essas coisas que o obsessionam, né? Porque, de certa forma, se a gente for cair ali verificar o que é feito, o que está sendo feito, do que se está se falando, a gente vai cair sempre nos velhos temas arcaicos, que são os temas essenciais. A morte, o amor, não sei o quê. Acho difícil escapar disso. E no meu caso específico, eu acho que se tem uma coisa que uma investigação em curso que trata precisamente dos limites entre a memória e a imaginação. Alguém já disse, o Thomas Hobbes afirmou que memória e imaginação são a mesmíssima coisa e que têm nomes distintos apenas por contingências e circunstâncias sociais, né? Por exemplo, a gente precisa determinar que existe a mentira, né? E a mentira sempre teve um caráter negativo, né? A mentira pública, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê o tempo todo no Brasil, é uma mentira que afeta de maneira brutalmente negativa a vida de todos nós. Porém, a mentira do escritor, a mentira ficcional, a mentira do ficcionista, é uma mentira que procura elucidar a verdade. Então, a ficção, uma forma grosseira de você traduzir o que seria a ficção, é justamente isso. É uma mentira que busca, de todo modo, atingir a essência do que é a verdade. E os limites da minha investigação estão aí, é justamente esse limite, o que é imaginação e o que é memória. E se Hobbes estava certo, se diferentemente, na realidade, trata-se tudo da mesma coisa. Então, a minha investigação é por isso. Eu queria até, deixa o microfone aí, até comentar essa tua fala em relação ao experimental. É porque, assim, Luiz, assim, as palavras, elas deslizam, né? Sempre deslizam. Quando a gente fala a palavra experimental aqui, eu entendo perfeitamente o uso e a forma como você pensa experimental, que é uma forma muito mais interessante do que a gente falou aqui. Porque quando a gente fala experimental, ela é meio que como uma prisão. Quando se coloca a palavra experimental no autor, ou você um rótulo, ou você não compreendeu aquilo, você é um veto ficcional em cima do autor. E geralmente a ideia experimental é coisa que você não entende que são feitas, né? Virou uma palavra que deslizou para uma coisa para outra e virou totalmente uma palavra horrível para ser chamada de experimental hoje em dia. Apesar da forma como você vê, eu entendo. Eu acho que, na verdade, toda obra, grande obra literária, é experimental, né? Porque ela quebra alguma coisa, justamente. Boa noite. Eu queria falar um pouco, perguntar para o Terron sobre essas duas cabeças, digamos assim, essas duas tendências na literatura contemporânea, aquela acadêmica que você citou e aquela outra um tanto mais fora da academia e mais comercial. Eu acho que uma palavra junta essas duas, e a minha pergunta é sobre isso, que é produtividade. Os escritores e as academias vivem hoje por essa busca enorme pela produtividade. Parece que no mercado também os autores querem ficar o tempo todo em cartaz, então há uma certa produtividade. Eu queria saber se você se considera um autor produtivo e como é que você lida com essa coisa do escritor profissional. Você é um escritor profissional? Bem, é uma pergunta difícil, porque eu gosto de pensar que eu sou um escritor amador, porque
para mim, parece essencial ter um pensamento de diletante, sabe? Que é um pensamento de irresponsável. Eu nunca fui tão feliz ao escrever um livro, me senti feliz assim enquanto fazia, quando eu escrevi o meu primeiro livro. Eu não tinha nenhuma expectativa em relação a ele, eu não sabia nem ao menos se ele seria publicado. Então foi um momento de felicidade pura. Porque existe um momento da felicidade pura, que é o momento em que você está criando uma coisa. Porém, quando você surge uma expectativa que seja, você tem, por exemplo, um contrato com um editor, que não vai te render milhões de dólares, nem pagar sua dívida com a Caixa Econômica Federal, nada disso. Mas é um compromisso. É um compromisso que às vezes tem prazo, inclusive, né? O Do Fundo do Poço Se Vê a Lua, que é esse livro que eu escrevi nesse projeto. Um projeto que foi muito bacana e inovador, porque deu dinheiro para escritores brasileiros, dinheiro da iniciativa privada, para esse cara fazer escrever um livro que talvez virasse um filme. Em geral, isso não acontece aqui. Ninguém tem dinheiro para oferecer para um escritor brasileiro escrever um livro. Não tem ninguém apostando em quem faz literatura. É muito raro isso. Mas então existia essa liberdade plena, que era a de escrever livremente. E agora, além do compromisso com o editor, depois de ter publicado 9 livros, eu tenho um compromisso com as pessoas que me leem e que existem. Porque, ao contrário do que o jovem escritor acha, o jovem escritor é o sujeito mais cheio de si do mundo. O escritor é um sujeito insuportável, normalmente. Tem um ego do tamanho... Ele pode ser pequenininho, mas o ego dele vai ser do tamanho de um circo. No entanto, o jovem escritor, ele nasce de um equívoco. Ele escreve um negócio que precisa ser lido. Ou seja, ele nasce sem uma perna. Ele nasce incompleto. Ele nasce só escritor. Ele não tem leitores. Os leitores dele, que ele acha... Eu fui editor eu tive uma pequena editora. E todos os jovens autores que eu publiquei, o autor iniciante, ele vinha com o livro achando que depois que o livro tinha sido impresso, no dia seguinte ia ter uma fila de gente na Livraria Cultura à espera do livro dele. E isso não é assim. O seu leitor, o cara que vai ler o seu livro, é um cara que você vai construir o resto da sua vida. Você precisa de uma vida inteira para construir esse cara, para pegar ele na esquina, pegar ele, sabe? E descobri-lo em todos os lugares. Então, para mim, eu já não sou mais o cara livre, totalmente livre. Eu não sou o cara que estava escrevendo aquele primeiro livro, totalmente sem esperar nada dele. A maior das liberdades. Hoje eu espero alguma coisa. E esses livros, de alguma forma, também ajudam na minha subsistência, de uma forma bastante razoável. Porém, eu gosto de pensar que eu ainda sou aquele primeiro, o autor daquele primeiro livro, que escreve com aquela liberdade e com aquela irresponsabilidade, né? Enfim, não sei se respondi a tua pergunta. É isso. Bom, de qualquer forma, complementando, eu tenho a impressão que um estado de curiosidade e de ver a coisa, como dizia Oswald de Andrade, de enxergar com olhos livres, é essencial para você manter esse olhar. Eu gosto de pensar que é um olhar quase infantil diante do mundo, da realidade, que é uma forma de desvelar e entender todo santo dia como se você estivesse descobrindo novamente aquele mundo, ou como se estivesse num país estrangeiro onde você não falasse a língua e você é obrigado a criar novas formas de expressão. Então é uma luta permanente. E pensa errado quem pensar diferente. Mas é estranho também, Terron, que o seu primeiro contrato, digamos, de responsável era mais responsável. O Amor e Desprezo, por exemplo, né? Era um desafio para aquele grupo de escritores e tal. Então, era uma forma de profissionalizar um pouco essa sanha da literatura contemporânea e tal. Então, eu acho que tem aí um espaço, né, entre o escritor profissional, aquele que está engajado, né, no mercado, e esse outro escritor profissional pela linguagem também, que é uma coisa muito forte em você. Assim, que mesmo que a gente note que você tem
se move bem no mercado editorial, você se move também muito bem na linguagem. Isso é uma coisa diferente na sua literatura econômica. Obrigado. Devo comentar isso? Não, acho que... Não, bem, não sei, eu acho que toda experiência, se tratando de experiência, eu poderia traduzir a palavra experiência como aprendizado também, né? E interesse. Por exemplo, eu não consigo ler os meus livros, raramente eu consigo ler um texto que eu tenho escrito, porque o texto, enquanto você escreve, você dá tudo de si, sabe? Eu gosto de escrever, e quando eu vou escrever, eu suo minha camisa. Eu deixo, deixo tudo ali. E quando eu sou obrigado a reler isso, eu testemunho o meu fracasso, sabe? Vejo como aquilo ficou muito distante do que eu imaginava que seria. Então é uma coisa impossível de você ler e se satisfazer, né? Não é uma coisa que me satisfaça, sabe? Eu fico satisfeito de vê-los circulando por aí. O Roberto está ali, leu o livro e gostou e veio conversar comigo. Isso é uma satisfação tremenda, mas não quer dizer que o livro me dê satisfações, sabe? A satisfação, ela existe só enquanto você faz ele, e depois ela é só fruto de frustração mesmo. Porra, como eu sou medíocre. Né? Então é isso, é uma coisa que te move. Agora, o que você não pode perder é a curiosidade e o desejo de finalmente acertar, né? Talvez tenha... Também tem um outro troço que me toca, assim, é que quando eu vejo um livro ou um texto, é como se você olhasse para uma foto sua, usando calça boca de sino, com um brinco ridículo, sabe? Ou com aquela roupa assim, sabe? Enfim, uma foto antiga sua na qual você não se reconhece mais. Então, todo texto, todo livro, ele é fruto de uma investigação sobre um tema que te incomoda naquele momento em que você está fazendo ele. Depois que isso passa, você às vezes nem reconhece mais, nem sabe qual foi a sensação que originou aquilo, que fez com que você se preocupasse com aquilo, né? Mais uma pergunta, sem fazer a leitura. É o seguinte, eu justamente lendo o seu livro, né? Uma coisa que chamou muito a minha atenção foi o fato de que os personagens parecem pertencer a planos de existência diferentes, de realidade diferente. Por exemplo, no livro do Leopardo, o narrador, que é um escrivão de polícia, não é isso? Ele vive uma vida muito concreta e ele enxerga personagens muito inconcretos, assim, mas do campo como se tivesse outro plano da realidade, como a senhora X, a própria criatura, né? Ao mesmo tempo, ao lado desses personagens assim, incertos, tem o rapaz coreano que entrega mercadorias. Isso que, quando eu li o livro, eu achei mais instigante, essa coisa de existirem personagens em planos que parecem estar em plano de realidade diferente. Quando você fez o livro, ou faz o seu livro, você pensa nisso, ou isso é uma coisa que é intuitiva em você, ou você pensa realmente nesse efeito que causa com os personagens? Não, é intuitivo. Enquanto você faz, tem que ser intuitivo. Porque se você, como eu disse, procura enquadrar ou racionalizar o que você está fazendo, é a morte, sabe? Por exemplo, se eu procuro entender o que motiva, qual é a pulsão que está me levando a criar um personagem como a criatura, por exemplo, que é uma pessoa verdadeira, ela sofre de uma doença real, mas do jeito com que eu relato, eu narro a história, na realidade eu estou ocultando informações ali. É fruto de técnica, né? De você adotar uma determinada perspectiva para contar a história. Porém, isso é uma coisa que eu estou te dizendo agora a posteriori, que eu pensei depois de ficar um tempo escrevendo um livro, depois de deixar esse livro 1 ano descansando dentro de uma gaveta. Gaveta, a gente fala gaveta ainda até hoje, né? Mas dentro de uma gaveta, dentro do meu computador. Que foi o momento em que eu olhei novamente e refleti e enxerguei aquele texto com outros olhos, que já não eram
os do cara que tinha escrito aquele texto há um ano, e aí vi todos os problemas e reescrevi, sabe? E aí, só então eu pude entender, na realidade, o que eu estava fazendo ali. E, na verdade, eu tenho dúvidas se eu entendo, porque toda vez que eu encontro um leitor, os leitores têm essa coisa maravilhosa, nenhum é igual ao outro. Então, cada um lê da forma muito particular que lhe é possível. E enxerga coisas, às vezes, as mais incríveis, assim, que nem me passaram pela cabeça, sabe? Ou seja, é um trabalho, é um jogo conjunto. A ideia de literatura é uma ideia que parte do princípio da coletividade, do coletivo. Eu não posso te excluir, sabe? Esse livro que você leu e gostou, aí é um livro só seu, né? E é assim como de outro cara também, que leu e curtiu e gostou e deu de si para o livro, fez com que completou aqueles fragmentos para fazer com que aquele livro fosse satisfatório. Quando a gente abre um livro, começa a ler e não gosta, é porque a gente não pôde enfiar a nossa colher ali, certo? Não conseguiu fazer esse jogo de troca, né? O Paul Auster, que é um escritor americano que eu gosto, ou já gostei, disse uma coisa linda, que diz que não existe espaço mais íntimo a ser compartilhado entre as pessoas do que o lugar do livro, que é o lugar da consciência. É mais íntimo do que você fazer sexo com alguém, do que você tocar outra pessoa, porque é o lugar onde duas consciências se encontram. O espaço da literatura é esse. É o espaço onde eu aqui encontrei aquele cara que sobreviveu a Auschwitz, o Primo Levi, que sobreviveu a Auschwitz e passou por toda aquela experiência, e no entanto compreendi e me sensibilizei com tudo que ele transmitiu ali. Estivemos durante algum momento, eu estive em Auschwitz e ele esteve lá na minha casa em São Paulo. Para terminar aqui a nossa conversa, então vai ler um texto agora. Bem, para quem se interessar, meu último romance é esse, A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves. Foi publicado em 2013 pela Companhia das Letras. É fácil de achar. Esse já é mais difícil. É um livro de 2003, um livro de narrativas. Tem algo a ver com o livro do Samarone, porque explora a mitologia familiar e eu não sei até que ponto onde o livro do Samarone explora verdadeiramente a mitologia familiar ou a transforma. No meu caso, é um falseamento em torno da mitologia familiar. Meu pai, me lembro que antes de publicar o livro, eu deixei o original jogado em casa para que meu pai, que sempre lê meus livros, pegasse. E ele aceitou a isca, né? E eu fiquei observando, ele leu o livro e tal, e depois foi comentar com a minha mãe, e eu só bisbilhotando, percebi ele dizendo: ele adulterou tudo. E eu fiquei muito satisfeito com isso. Fantasmagoria de Motores Mortos, para Fernando Terron. E no verão daquele ano, será que vou colocar aqui, tá? Acho que vai ser mais fácil para... Oi. E no verão daquele ano, nenhum deles havia restado. Um a um, a cidade foi testemunhando o seu desaparecimento, como pássaros ou animais previamente destinados à extinção. Não se sabe ao certo como surgiram, mas nas rodas dos botecos, onde a especulação come solta, disse que tudo começou quando Telecat, um ex-lutador de luta livre, apareceu na cidade e conheceu o meu irmão. Seduzidos pelos roncos de uma Honda 4 canecos, logo depois de tão rápido consolidarem sua estranha amizade, os dois começaram a acompanhar a rotina do dono, que perdia as tardes nadando num clube na periferia. Com um dublê da chave,
Eles desapareciam com a motocicleta assim que o rego do sujeito se delineava à sombra. E assim rolou por cerca de 2 meses. Davam a partida, as golas das jaquetas de couro em pé e desapareciam no asfalto, o vento eriçando seus topetes. Até o proprietário descobrir, claro. Nada foi mais engraçado do que vê-los diante do juiz. Qual a utilização do veículo? Quis saber o meritíssimo. Pequenos assaltos na região ou algo assim? Meu pai colocou a mão no rosto, cabisbaixo, e descambamos a dar risada. Tempos após esse episódio, Telequete arranjou emprego numa oficina mecânica e afinal comprou uma moto. Meu irmão não ficou atrás e, com a ajuda de um tio maluco, também conseguiu a sua. Aos poucos, a dupla agigantou-se aos olhos dos moleques, todos desesperados para descolar suas oitentinhas e segui-los rodovia afora. Em poucos meses, a cidade foi invadida. Os motoqueiros desfilavam pelas avenidas com pachorra descomunal, ombros despencando com o peso do mundo, cigarros acesos no canto da boca e uns bonés de couro puídos como eles próprios, filhos de mecânicos em suas máquinas caindo aos pedaços, engraxados desde a infância pelas unhas encardidas dos pais. Telequete e meu irmão iam à frente, e é difícil para mim descrevê-los em sua empáfia de selvagens fugidos de algum filme dos anos 50. Era uma outra época aquela, e com o passar dos anos a distância fez com que os dois adquirissem contornos míticos. Agora há um véu que não me deixa enxergá-los com outros olhos que não os da adolescência. Telequete e meu irmão ainda são os meus heróis. Nos finais de tarde chuvosos, eles se reuniam na avenida principal e o estrondo dos escapamentos abertos parecia substituir a barulheira das garças reunidas nas árvores de antigamente. Vinha a noite e a fumaceira das velhas motos se erguia, tapando a lua. Eu olhava meu irmão e seu jeito de gingar as correntes niqueladas da cintura, a calça jeans sobre o cano do coturno preto. Sentado perto da enxurrada no meio-fio, eu acendia 20 malboros, enquanto dava um tempo para o aguaceiro diminuir. Depois explodia o rio Mekong, com seus mísseis noturnos. Pum! Bastou um ano e a turma se completou. Magras, as 12 silhuetas com lordoses pronunciadas vagavam pelos bairros numa longa fila movediça. Dentro da noite, era possível acompanhá-los em seu zigue-zague nas esquinas através das brasas dos cigarros, mantidos acesos mesmo contra o vento. Havia um contorno fantasmagórico naquela gangue, e nem mais lembrávamos o som de suas vozes. Eles pareciam em movimento contínuo, e se conversavam, deveria ser apenas entre si. Os anos transcorreram e a cidade cresceu. Como as estradas ao seu redor não tinham mais utilidade, iniciaram as obras de uma rodovia. Também desapareceram os campinhos de futebol ocupados por prédios enormes, e achar por ali um beco onde ainda batesse sol tornou-se impossível. Nem o nosso bairro era difícil de reconhecer. Era fácil de reconhecer. Telequete, meu irmão e sua turma se afastaram do centro e podiam ser vistos no trevo na entrada da cidade, indolentes, olhando de cima dos bancos de suas máquinas as betoneiras e operários, destruindo as antigas pistas de tantos rachas e vitórias secretas. Então as mortes começaram. No mormaço de uma noite de janeiro, Telequete voava a 200 por hora entre os canteiros da Estrada Nova em obras e, num deslize qualquer, talvez uma coruja lhe tenha distraído, ou então o luar intenso entrou no seu olho, um caminhão o pegou de jeito, bem na altura do trevo. Na clara manhã de sol do dia seguinte, a única coisa escura a se mover era a procissão fúnebre do caixão com o Telequete dentro, erguido no alto por cordas amarradas às motocicletas. O leve tremor no lábio mordido até sangrar pela garotinha no meio-fio, a sombra negra dos motoqueiros se deslocando, não era suficiente para o tempo voltar atrás.
Uma nuvem cobria o rosto das pessoas. Árvores e casas, conforme as rodas avançavam pela avenida, o amarelo encardido do vira-lata vibrando contra o piche do asfalto. No começo de fevereiro, Cãozinho, o mais novo de todos, depois de ganhar uma aposta de atingir 140 km por hora em 50 metros, teve a cabeça coroada pela porta da frente de um Opala que atravessava a rodovia, no exato lugar onde Telecat morrera. Foi difícil arrancá-lo de lá, de tão aferrado aos louros da vitória que estava. Os acidentes continuaram nos meses seguintes. Em março, chegou a vez de Oi, conhecido pela única palavra que o ouviram pronunciar. Outros garotos foram sumindo no retrovisor. Em março, abril, maio, junho, cada mês com um motoqueiro anotado na folhinha. E em julho e agosto. Ninguém mais lembrava do nome deles, de tanto tempo que tinham virado apenas umas sombras velozes. Foi então que alguém inventou de identificá-los pelos meses. Setembro morreu em setembro, outubro no mês seguinte, e novembro, no novembro mais quente em muitos e muitos anos. Até chegar dezembro, 11 do bando haviam morrido, sempre no mesmo trevo, e só restou o meu irmão. O povo da cidade comentava que Telecat devia ser uma espécie de flautista de Hamelin, e com o voar do tempo, também esqueceram seu nome. Assim, ele começou a ser chamado de Janeiro. Num dia, a algazarra, jaquetas negras estufadas pela fumaça, uivos de comanches e o ruído das motocicletas invadindo calçadas para provocar as meninas. Era como se aqueles caras fossem apóstolos da vastidão que desapareceu com eles. E, de repente, a quietude assombra dos edifícios. Apenas o ronco de um motor ainda funcionava como sinal, avisando a todos que conduzissem seus cotovelos dos balcões dos bares às suas casas, pois o último motoqueiro havia passado. Os taxistas permaneciam adormecidos nos pontos, os sonhos do recepcionista do hotelzinho próximo à rodoviária, iluminados pela luz da TV fora do ar, ou alguma puta insistia em achar seu único cliente da noite pouco rentável, a saia inflada pelo vento das esquinas. Era essa a hora predileta do meu irmão, quando patrulhava cada viela guiado pelas luzes vermelhas da zona e o clarão da lua cheia. Nesses momentos, ele devia se lembrar de Telecat e sua gangue, quando os estouros dos escapamentos abertos das motocicletas inundavam a madrugada daquela cidadezinha do interior. Eu assistia à sua ronda sem que nunca o tripé de sua moto tocasse o solo. Não sabia mais dizer se ele estava vivo ou morto. Seu fantasma apareceu numa manhã abafada. Eu passara a noite em claro, estudando para as provas finais da escola, em pesadelos algébricos com o professor de matemática. Então, o dia clareou e lá estava, em pé, ao lado da cama, o indicador e o braço apontados para a parede atrás de minha cabeça, a jaqueta preta de sempre, fedida de gasolina. Quando tentei girar o pescoço para ver o que indicava, a paralisia me impediu. Foram necessários segundos intermináveis para a aparição desaparecer. E devo ter batido todos os recordes de velocidade na corrida até a cozinha, deixando pelo menos a rótula do joelho direito na quina de alguma parede do caminho. Sobre a mesa do café, o jornal do velho parecia refletir a minha palidez. Meus olhos estavam no fundo da xícara de leite que minha mãe serviu, arregalados. Depois de restabelecido, voltei ao quarto. No calendário da parede, a fotografia de meu irmão, sentado na moto, seu sorriso brilhante como o verão, cravado numa curva do passado, soando no ar a canção vinda de alguma rádio de flashbacks. Preso na folhinha, finalmente dobrado, meu irmão, o mês de dezembro.
eu digo de falsear é que esse livro aqui, sempre que eu encontro alguém que gostou do livro e fala, olha, eu adorei aquele conto, Fantasmagoria, de Motor, o Conto dos Motoqueiros, lamento muito pela perda do seu irmão mais velho. Só que o conto é dedicado realmente a um irmão meu, mas é meu irmão mais novo e ele está bem vivo. Obrigado, Joca. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite.